Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs. Hoje a igreja celebra a memória de São Domingos de Gusmão, ou Gusmão. É com Francisco de Assis, um dos patriarcas da santidade cristã, suscitados pelo Espírito em um tempo de grandes mudanças históricas. E com o surgimento da heresia albigense, Domingos dedicou-se com grande zelo à pregação do Evangelho e à defesa da fé no sul da França. E fundou em Tolosa, em 1215, a Ordem dos Frades Pregadores, denominados dominicanos, para continuar esse serviço apostólico em toda a igreja. E teve um conhecimento penetrante, sapiencial do mistério de Deus, e promoveu, junto com o aprofundamento dos estudos teológicos, a oração popular do Rosário, que São Domingos de Gusmão, a quem também com o Rosário na mão, embora não prescindindo do conhecimento teológico, mas o conhecimento teológico embasado na oração e de maneira especial na oração do Santo Rosário, é que ele conseguiu a conversão de tantas pessoas mergulhadas na heresia num momento tão difícil, histórico, na história da igreja. Ele, ao lado de Francisco, mostrou ou revelou o rosto bendito de Deus naquele momento histórico. Que São Domingos rogue por nós. Ouçamos o Evangelho que está em Mateus 14, de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostaram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Precisamos, irmãos, pedir socorro a Jesus. Senhor, salva-me. Foi isso o pedido de Pedro. E depois do milagre da multiplicação dos pães, Jesus manda os discípulos subir na barca e partir enquanto ele despedia a multidão. Aproveita do momento de solidão para ficar a sós com o Pai na oração. Ao cair da noite, a barca dos discípulos é agitada pelas ondas, por ventos fortes e contrários. E Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Pela madrugada, 3 horas da manhã. E ao vê-lo caminhando sobre as águas, os discípulos assustaram, ficaram com muito medo, pensando ser um fantasma. E Jesus se identifica
Coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro desafia Jesus: se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Vem, disse-lhe Jesus. E Pedro caminha sobre as águas, porém deixa-se abater pelo medo e afunda, e pede socorro a Jesus. E Jesus o socorre e, ao mesmo tempo, o exorta: homem fraco na fé, por que duvidaste? Então, deste evangelho, podemos tirar para a nossa vida algumas lições para o nosso caminho na fé. A barca é a igreja. O mar representa a força do mal, os poderes do mundo que querem sufocar a igreja de Deus. Jesus é aquele que tem poder sobre o império do mal. Ele caminha sobre o mar. Jesus venceu o mal caminhando sobre o mar. O pecado matando-o na cruz e a morte ressuscitando dos mortos. Então aqui nós vemos a tripla vitória de Jesus. Ele vence o mal, ele vence a morte e ele vence a origem do mal e da morte, que é o demônio. Jesus é o Senhor da vida. E os discípulos irão professar sua fé dentro da barca, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É na comunidade cristã, é na experiência do encontro com Jesus pessoal, mas um encontro comunitário, eclesial, é que nós juntos podemos dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pedro caminha na fé, sinal da igreja que deve ser no mundo pela fé em Cristo, sinal e presença do ressuscitado. Sem a luz da fé, é impossível reconhecer Jesus. Sem a fé autêntica, ele será confundido com um fantasma, um Deus desencarnado. Jesus é Deus encarnado, que se fez peregrino na história, morreu crucificado e está ressuscitado. Esta é a fé que o cristão autêntico professa e vive em meio a este mundo. Jesus se aproxima dos discípulos quando a noite ia pelo fim. Veio quando a provação estava no seu auge, assim como o cansaço. Os discípulos estavam se sentindo sozinhos na escuridão da noite. Deus permite, irmãos e irmãs, que caminhemos algumas vezes na solidão e na escuridão. Fé é isto, é caminhar na solidão e escuridão, crendo que Deus está conosco e não nos abandona jamais. E para não afundar nas águas deste mundo, que nos sufoca, não podemos perder a confiança, não desanimar no meio das dificuldades, não olhar para baixo ou ao redor, mas olhar para a frente, para Cristo. Somente quem vacila na fé ou quem confia nas próprias forças afunda. Aquele barco agitado pelo vento e jogado pelas ondas tornou-se o símbolo da igreja de todos os tempos. Para cada um dos cristãos que realizam a travessia da vida, mais cedo ou mais tarde chega o momento do medo. Talvez também você, que está me ouvindo, já se encontrou alguma vez com o coração em tempestade. Talvez sentiu-se arrastado pelo vento contrário, na direção oposta que você queria seguir, ou teve receio de que sua vida ou a vida da sua família ou o casamento naufragasse. Quem é que não passa pela provação? E ela às vezes assume a fisionomia do fracasso, da pobreza, da doença, da depressão, da dúvida, da tentação. A provação assume várias facetas e muitas vezes o que mais nos faz sofrer é a dor de quem está ao nosso lado. Um filho drogado ou incapaz de encontrar seu caminho, o marido ou a mulher alcoólatra, ou desempregado, desempregada, passando por momentos difíceis, a separação ou divórcio,
de pessoas amigas ou dentro da própria casa, os pais idosos, doentes, depressão. Também nos assusta a sociedade materialista e individualista que nos rodeia, como as guerras, terremotos, conflitos, mortes, violência, injustiças. E diante dessas situações, pode-se insinuar até mesmo a dúvida: onde é que foi parar o amor de Deus? E Jesus sabe disso. Por isso ele aparece sobre o nosso mar, tempestuoso, aproxima-se de nós e nos repete também hoje: coragem, sou eu, não tenhais medo. E se por acaso estivermos afundando no mar desta vida, no meio dos problemas, sufocados, no meio de tristeza, de angústia, decepções e frustrações, gritemos a Ele como Pedro: Senhor, salva-me. E dentro da barca, que é a igreja, professemos com voz confiante: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Deus tem uma palavra: coragem, sou eu, não tenho medo. E nós respondemos: salva-me, Senhor. E juntos nós gritamos: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Domingos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.